Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Bom, eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça. Eu queria trazer uma breve mensagem aqui, queridos, porque muitas vezes as pessoas ficam acanhadas quando se achegam aqui ao canal ou vão assistir algo que eu produzo e vejam, bom, ele é um pastor e eu sou católico, ou sou de alguma outra vertente do cristianismo, ou mesmo de uma religião não cristã, pode ser um budista, pode ser um hinduísta, pode ser até mesmo um ateu. Mas veja só, queridos, eu não estou aqui para pregar religião. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo realmente é levar as pessoas a se entenderem, a entenderem a dinâmica da vida, a procurarem crescer e aos que desejarem se aproximar de Deus. Ou seja, levar o todo do ser humano a uma integralidade, a uma vivência que seja condizente ao que elas desejam para elas mesmas, de felicidade, de paz, de autoconhecimento, de percepção e inclusive de um avanço na sua vida espiritual e uma caminhada melhor na sua jornada de vida. Então, eu não estou aqui, queridos, para colocar divisões. Na verdade, a verdadeira pregação do Evangelho é uma pregação que cria pontes, que derruba muros, que derruba muralhas. O muro de separação, como o próprio Evangelho diz, tem que ruir. As pessoas têm que se aproximar, as pessoas têm que se amar, têm que encontrar pontos em comum. Eu não sou daquele que quer colocar coisas que façam separação entre as pessoas, né, naquele afã, né, de soberba, não, nós somos os certos e todo o restante errado. Na verdade, o que o Evangelho nos ensina é o óbvio, todos estão errados. Todos estão errados, sem exceção. O único que é certo é Deus. Então, quanto mais a gente se aproximar da mente de Deus, do coração de Deus, no sentido de vivência, ou seja, quanto mais nós amarmos, quanto mais promovermos a paz, mais a gente vai estar próximo do que é verdadeiro, do que é correto. Então eu estou aqui para evangelizar esse caminho do amor. Então tudo que promove a vida e não a morte, isso é o que eu pretendo disponibilizar e anunciar a vocês. Tudo que promove o amor e não o ódio, o que gera paz e não discórdia, contenda e separação, é isso que eu quero trazer para nós. Com a liberdade de cada um ter os seus pensamentos, as suas convicções. É óbvio que a gente pode ter pensamentos diferentes ou discordantes. O próprio Agostinho diz, no essencial, a unidade, claro. Agora, no secundário, tolerância, em tudo, o amor. Então é isso que eu quero colocar aqui para vocês. Se você for de outra religião, de outra matiz religiosa, não se acanhe. Eu não estou aqui para pregar a minha instituição. Você não precisa sair da sua igreja. Se ela for uma igreja que promove o seu crescimento espiritual, onde você está satisfeito, onde você está crescendo, você está sendo edificado, conheceu boas pessoas, amigos que estão contribuindo para a sua vida, meu irmão, fique em paz. Claro, se em algum momento você precisar de um apoio de um amigo, conte comigo. E se você desejar vir também para a nossa igreja, você será acolhido. Não vai ser proibido, mas isso não é um pedido meu, que você venha para cá. Pelo contrário, o que eu quero é que você vá para Deus. Sempre o Evangelho aponta para Deus, para Cristo. Aprenda com Ele, viva com Ele, seja imitador dele. E assim você cresce. Assim, inevitavelmente você vai se tornando mais parecido com ele. Então esse é o objetivo, queridos. E saiba, erros todos têm. Todos têm. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é humildade, porque todos nós vamos errar. Por exemplo, se eu fosse começar a pregar só quando eu soubesse tudo, 100%, sem nenhum erro, eu nunca iria pregar nem ninguém, nem nenhum ser humano na face da terra. Jamais anunciaria. E por que calar em falar o que é bom? Em falar do amor, em falar da paz, em falar da compaixão, da misericórdia, da tolerância? Eu vou anunciar isso.
porque anunciar o que é errado as pessoas não se silenciam. Então erros todos vão ter. Por isso que desde o início o Evangelho nos ensina, retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Se eu falar algo aqui que não condiz ao que você entende, retenha aquilo que você entende por bom. E se eu tiver falhado alguma coisa, não me demonize e não demonize outras pessoas. A gente tem essa coisa de colocar pecha nas pessoas, de caluniar a pessoa porque em um determinado ponto, ou em determinada questão, ou somente naquele breve momento a pessoa falou algo que não é muito o correto. Não, queridos, não sejamos assim. Vamos reter o que é bom e, no mais, ir para Cristo sempre. E o nosso culto, queridos, é a Deus. O nosso culto é a Deus, o nosso cuidado é para com o ser humano. Ponto. É simples assim. E Deus não é um determinado líder e não é uma determinada instituição. O nosso culto, a nossa adoração, como as Escrituras tanto falam, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo poder, tudo isso é de Deus. É Ele que realmente é onisciente, é Ele que sabe, é Ele que realmente tem a bondade perfeita. Então é a Ele o nosso culto, e não ao ser humano, não a instituição, não uma religião. Busquemos a Deus. Agora, qual que é a religião que Deus quer? As Escrituras nos dão alguns caminhos, queridos, que eu acho que é muito válido a gente tocar aqui. Olha só, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. Então, essa aqui é a religião que Deus quer. Essa é a religião pura e imaculada. É essa que Deus quer ver na sua vida, na minha vida, sendo praticado pelas N instituições, por N grupos, N religiões, etc. É isso aqui que Deus quer. O quê? Cuidar dos órfãos e viúvas em suas dificuldades, ou seja, cuidar de todo ser humano. Todo ser humano que carece, todo ser humano que está em dor, todo ser humano que está sofrendo e precisando de apoio, de amor, você ama. É o cuidado ao ser humano. Cuidar. Olha como a palavra que inicia. A religião pura e imaculada para Deus é esta: cuidar. Tudo começa pelo cuidar, queridos. E ele continua, e não se deixar se corromper pelo mundo. Então é você cuidar da pessoa e não se corromper. Então veja, é pelo outro e um cuidado para contigo. Um cuidado pelo outro e um cuidado para contigo. Para com o outro você faz o bem. Para com você mesmo você não se deixa se perder, se degradar, se corromper, ir para o caminho do mal. Então é simples, é muito simples, é isso que Deus quer. No verso anterior ele diz algo muito importante também. Se alguém se considera religioso, você se considera? Bom, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, olha só, de caluniar pessoas, de falar mal de pessoas, de ofender, de humilhar, de gritar, de promover discórdia, contenda, briga. Bom, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, me desculpe, meu irmão, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então olha só como a gente gosta de se auto-intitular. Não, eu sou religioso, eu sou da religião tal, eu sigo a doutrina tal. Muito lindo, meu irmão, mas olha só, se você não refreia a sua língua, a sua religião não tem valor algum. Porque não são auto-intitulações que Deus quer. Deus quer ver vida. Deus quer ver você usando os seus lábios, a sua palavra, para cuidar de pessoas. Seja a sua palavra temperada com sal. Seja a tua palavra boa para com as pessoas, que as pessoas se sintam bem e não mal perto de você. E no verso ainda anterior, veja que eu estou voltando, no texto de Tiago 1, ele diz: o homem que observa atentamente a lei perfeita, né, aquela lei do coração, do amor, uma lei que traz liberdade, porque uma lei que aprisiona, que acorrenta, que oprime, que pressiona, que fustiga a alma, não é a lei perfeita de Deus. Ele diz, a lei perfeita que traz a liberdade, a pessoa que observa isso e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, aquilo que você aprende, aquilo que você compreende,
aquilo que você vê que que produz vida, que gera amor, que cuida das pessoas e cuida de você, pratique isso. E pratique com perseverança. Porque não adianta você ficar ouvindo e não praticar. Não adianta, meu irmão. Você tem que praticar. Como Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, está construindo a sua casa sobre areia. Mas quem ouve as minhas palavras e as praticam, edifica a sua casa sobre a rocha. Trazendo aqui um texto também de 1 Timóteo capítulo 5, que fala de religião. Ele diz que aquela pessoa que tem familiares carentes, uma viúva, alguém que tem dificuldade, então que essas pessoas aprendam a colocar em prática a sua religião, cuidando da sua família e retribuindo o bem que já recebeu, porque isso agrada a Deus. E ele chega ao ponto de dizer, em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, dos seus familiares, especialmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então a pessoa que briga com todo mundo, que só arruma confusão na família, esse não sou eu que está dizendo, as Escrituras estão dizendo, esse negou a fé e é pior que o descrente. Então veja, as pessoas adoram criticar um ateu, adoram criticar um cético, que às vezes está cuidando da sua família, está sendo uma pessoa maravilhosa, acudindo, sendo um presente de Deus para a família, enquanto há supostos cristãos que negam a fé e são pior que os descrentes. Por quê? Porque não cuidam dos seus. Então vamos aprender a viver, queridos, a religião que Deus quer. Não que o ser humano inventa, não que as pessoas se auto-intitulam, só para poder dizer que está certo e humilhar e desprezar os outros, nessa separação, nessa categorização que promove discórdia, guerra, violência. Vamos todo mundo viver isso. Vamos viver o amor. Vamos amar a Deus, vamos amar ao próximo, porque a religião que Deus quer é essa. Cuidar do próximo, cuidar de si mesmo. Como o apóstolo Paulo diz, quem ama está cumprindo a lei. Então ame, meu irmão. E se você vem de qualquer matiz, você é muito bem-vindo. Ouça, receba, retenha o que é bom, pratique uma vida linda para com Deus, seja uma bênção para o próximo, seja uma bênção para esse mundo. E aí vamos caminhando juntos, tá bom? Vamos caminhando juntos, sem esses labels, sem esses rótulos. Apenas veja aqui um irmão e eu te vejo como irmão e a gente caminha juntos. Já falei isso com muitos que se chegaram para mim e falaram, ô pastor Romo, eu gosto das suas mensagens, mas eu sou de tal... Meu irmão, não faça assim. Deus te abençoe onde você está aprendendo, aprenda aqui, vamos caminhar juntos, vamos nessa jornada e que Deus oriente os nossos corações. Que Deus fale contigo, que Deus fale comigo, que Deus fale através de nós ao mundo. Vamos ser luz do mundo, vamos ser sal da terra. A religião pura e imaculada aos olhos de Deus, a religião que Deus quer é esta. Cuide do próximo, cuide de si mesmo e vamos colocar em prática o que a gente tem confessado de bom. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.